Olá, boa noite. Estamos aqui para poder fazer mais um vídeo para o canal, né? Trazendo novos conteúdos. Peço que desde já você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui vai ser sobre o nome do Eterno. O nome do Eterno é claro, né? Para quem estuda a Bíblia sabe que ela foi escrita em 3 idiomas principais. O hebraico, que foi escrito a maior parte do Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus. O aramaico, que foi escrito cerca de 2 livros do Antigo Testamento. E o grego. O nome do Eterno é revelado ali para Moisés no livro do Êxodo, ou Moshe Rabino, como os judeus chamam ele, ou seja, Moisés o Mestre. E ali, na nossa versão em português, está o nome Jeová, mas no original não é o nome de Jeová que está ali. Ali no original aparecem 4 letras em hebraico, que seriam as letras Yud, Re, Vav e Re. Para quem conhece de hebraico, sabe que o alfabeto hebraico é um alfabeto só de consoantes e que não tem vogais. Então o que acontece? Mais tarde, esse nome ele vai deixar de ser pronunciado pelos hebreus durante o cativeiro de 70 anos dentro da Babilônia, que foi profetizado pelo profeta Jeremias no capítulo 25. Ali eles deixam de pronunciar o nome do Eterno para que os babilônicos não ouvissem e não zombassem desse nome. Só que mais tarde, no ano 66, a gente tem a revolta judaica e você tem também ali o cerco de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano. E ali você tem 2 dos imperadores romanos, né, cujo qual eram parentes, Tito e Vespasiano, um era tio, o outro era sobrinho, desceram a Jerusalém, formam aquele cerco, matam diversos judeus, só que muitos judeus ali, para sobreviver, o que eles fazem? Eles correm para diversos lugares. Daí tem a chamada diáspora judaica. Porque Roma ela tinha muitos caminhos que levavam a muitos lugares diferentes. Então o que acontece? Como o alfabeto hebraico é um alfabeto que só tem consoantes e não tem vogais, com o passar do tempo foi se perdendo a pronúncia dos nomes. E daí mais tarde passa a ser criado o que eles chamam de pontos massoréticos. Esses pontos massoréticos têm esse nome pelo seguinte, porque a palavra massoreta em hebraico significa escriba. Então foram pontos que os escribas criaram para que as palavras não perdessem a sua pronúncia devida. Só que aí, quando chegou no nome do Eterno, eles já não sabiam mais como se pronunciava. Aí eles pegaram as vogais do título Adonai, né, que significa meu Senhor, e colocaram o nome do Eterno. Só que aí entrou uma regra em que esse A de Adonai acabou virando um E. Aí depois o nome se torna Yehová. E de Yehová, mais tarde, com o advento da letra J, lá no latim tardinho, né, porque no latim antigo e no latim medieval não tinha essa letra, até porque isso não era uma letra, isso era um número, isso era usado para simbolizar o final. Com o advento dessa letra no alfabeto latino, e mais tarde também ali pelo alfabeto alemão, esse Yehová, depois eles tiram o Y, porque no alemão não tinha o Y, mas já tinha se incorporado o J, e o Yehová virou Jeová. Tanto que em inglês, né, fica Jeová. E depois, aportuguesando a palavra, tiraram o H com som de duplo R, porque o H não teria som de R na língua portuguesa. Então o Jeová virou o Jeová. E foi assim que se chegou nesse nome Jeová. Só que isso não quer dizer que isso é o nome do Eterno. Porque isso foi o que eu te mostrei aqui agora. Eles pegaram as vogais do nome Adonai e encaixaram no tetagrama. E outro nome também que não é o nome do Eterno, mas parece que é quando você pode ver o tetagrama, é o nome Yavé. Pelo seguinte, a palavra Avé não é uma palavra da língua hebraica, mas é uma palavra da língua aramaica. Avé significa pai. E esse I lança a palavra para o infinitivo, colocando ele como o Pai eterno, Pai da eternidade. Só que esse V de Avé, de pai em aramaico, não seria a 6ª letra do aramaico. Porque acontece, no hebraico o nome do Eterno é formado pela 10ª letra, pela 5ª letra, pela 6ª letra e pela 5ª letra. Aí quando você pega a 6ª letra do hebraico, que é o Vav, e pega a 6ª letra do aramaico, que é o Au não cria som de V. Essa letra Au no aramaico, ela só cria som de U. Então ficaria Iaué e não Iavé. Então a palavra Avé, no aramaico,
estaria sendo utilizado a segunda letra do aramaico, que seria o Vat. Então também não é Yahvé, que é o nome do Eterno, mas é mais um título também. Então o que acontece? O nome do Eterno mesmo também não seria o tetagrama, até porque tetra, né, do grego 4, grama do grego linha. Mas tetagrama é um termo que está muito mais ligado a um símbolo do que a um nome. Porque quando você fala hexagrama, o que vem na mente da maioria é a estrela de 6 pontos. Quando você fala de pentagrama, é a estrela de 5 pontos. Quando você fala de tetagrama, é uma estrela de 4 pontas. Por quê? Porque Terron, quando ele cai do céu, ele faz o bigrama que ele era, né, a estrela de 2 pontas, se transformar num trigrama, num tetagrama, num pentagrama, num hexagrama, no heptagrama, no octograma, no enneagrama, no decagrama e por aí vai. Porque o tetagrama também, de certa forma, ele é o símbolo da cruz, que é o símbolo que Terron fez no céu quando ele caía do céu. Porque o símbolo da cruz, ele é o símbolo da morte. Por isso, quando você vai num cemitério, o símbolo que você vê lá é qual? É a cruz, certo? Então, qual seria o nome do Eterno? Inclusive, né, se criou até aquela seita, né? Os Testemunhos de Jeová, sendo que alguns séculos atrás esse nome nem sequer se tinha. Mas isso tudo foi também um erro, porque nomes próprios não devem ser traduzidos, eles devem ser transliterados. Na transliteração, o que acontece? Você tenta ser fiel ao nome. Por exemplo, meu nome é Felipe, a forma árabe é Filipe, a forma grega é Filipos, a forma do Japão é Firipo, mas o meu nome é Felipe, então no mundo todo ele tem que ser Felipe ou tem que ser o mais próximo possível. Por exemplo, como na língua árabe não se tem a letra P, logo não daria para se ter Felipe na língua árabe, mas tem que ser o mais próximo possível, como é a versão árabe, Filipe. Então o que acontece? Então, os Testemunhos de Jeová, né, que foram fundados por Charles Taze Russell, que também era um maçom e que datou 4 datas para o fim do mundo, e todas elas ele errou, ali durante 1917 e por ali, aquele período em que teve a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, todas ele errou, e o caixão dele foi uma pirâmide, porque ele era maçom. Então, o nome do Eterno, segundo muitos livros, como os livros dos mistérios e das curiosidades do universo, seria o nome que se encaixa ali, é o nome Yahweh, porque assim como está na profecia, né? Até o nome da sua cidade tem o nome dele, Yahushalai, e como muitos nomes em hebraico também tem esse nome, Elias, Eliarro, Jeremias, Yeremiarro, Isaías, Yeshayahu, o nome cujo qual a Bíblia cita que vem várias bênçãos desse nome, né? Como no Salmo 91, ele mostraria a minha salvação, porque conheceu o meu nome. O nome que te abençoe, o nome que me abençoa, o nome que inclusive na palavra aleluia, porque muitos evangélicos nem sabem disso, na palavra aleluia, a palavra aleluia significa louvai a Yah. Yah é a abreviação de Yahu. Inclusive, né, o povo brincante criou até aquele site, né? Yahoo Resposta. Só que usando a regra do inglês, eles colocaram 2 O's para poder criar o som do U, né? Então, esse nome maravilhoso que me abençoa, que te abençoa, é o nome do Eterno. Mas isso tudo, esse erro de ao invés de transliterar, eles traduzir, foi um erro que já havia sido profetizado no livro de Daniel, cujo qual está escrito que eles trocariam as leis, os nomes e os tempos. Então tudo isso também foi o cumprimento da palavra. Mas o nome que está acima de todos os nomes é esse, Yahoo, Y-A-H-O. E é isso, pessoal. Esse foi o ensino de hoje. Deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho e boa noite.